Olá, meus caros, novamente aqui no ICC, aguardando já o adversário, mais uma partida de Blitz, 5 minutos. Eu vou dar uma pequena pausa enquanto o adversário não vem, ok? Ok, Egistorm, Tempestade Egípcia, Arábia Saudita, 2.100 pontos de rating, legal, considerável. Macarocan, D5, cavalo D2, com a ideia de tomar lá o peão de E4, bispo F5, esse lance. Aqui eu jogo esse, depois eu vou dizer por quê. O teórico é cavalo G3, eu gosto muito de fazer cavalo G5 nessa posição. Vamos ver o que ele tem aí pra gente. Ok, cavalo F3, eu gosto bacana quando ele faz bispo G4, porque agora já tem H3. H3, se bispo toma, cavalo toma, ele perde o par de bispos, né? Aí, ele normalmente faz bispo H5, né? E aí tem bispo D3, com uma pequena armadilha que eu vou mostrar na análise depois dessa partida. Estranho ele já ter tomado direto. Você deu par de bispos a troco de nada. Hein? Ok, tem doido para tudo nessa vida, né? Seguindo com o plano, então, bispo D3, bispo C4. Bispo C4. Normalmente eu estou acostumado a jogar a Caro-Kann sem o bispo de casas brancas, que é trocado em D3, né, pelo bispo toma em D3. Vou fazer bispo C4. Onde eu coloco esse? Porque a ideia geral é assim, de tirar esse bispo de casas negras, fazer dama D2, grande roque e começar o ataque aqui com G4, ok? Mas eu não posso fazer... Eu vou fazer bispo F4? Vou fazer bispo F4, porque ele já tem a casa H2, se um cavalo H5, por exemplo. Não esperava por esse. Atacou o ponto aqui D2, o peão de B2, né? Sacrifica esse peão de B2. Posso, porque o bispo de B7 está no ar. O peão de B7 está no ar. Então, bispo E2. Se dama toma, torre tem A1. Bispo D2, já ameaçando aqui um C4. C4, ganhando espaço aí no centro e fazendo agora bispo C3. Defende lá o ponto B2. Já vou colocar a dama em jogo. Vou fazer dama... Dama C2. Engraçado, ele trocou os dois bispos. Trocou mesmo, os dois bispos. Tá bom. C5. G4. C toma D4. Cavalo toma D4. Não quero trocar as damas. Se cavalo E4. Dama E3, defendendo a casa F2. Defende o cavalo. Provavelmente eu não estou aqui na melhor configuração de peças, não. Ou seja, eu poderia ter feito coisa melhor aí, muito provavelmente. Vou tirar esse cavalo incômodo daqui. Se cavalo A4 agora atacando B2, eu faço um cavalo B3 ou B3. Cavalo B3 ou peão B3. Se cavalo agora A4 atacando B2. Torre de HG1. Se cavalo A4 agora eu tenho a troca de damas. Rei B1, tirando o rei da coluna. Ataque raio-x aí da torre. Vou trocar peça. B3, né? Defendendo o peão. E depois de erros e acertos, a posição está mais ou menos equilibrada. Atacando o cavalo, que está no ar, em B6, fraqueza gerada pelo último lance do adversário. A5 gera a fraqueza de deixar o cavalo no ar. Aí segue lá, cavalo
talvez agora um torre C6, né, para não fazer o horroroso cavalo A8, torre C6, mas aí torre toma, peão toma, ele está com estrutura de peões quebrada. Fez esse horroroso aí? Ok, vamos completar, dominar a casa D8. Cavalo. O problema é que cavalo D4 ele já tem torre D8 se quiser. Mas eu vou fazer esse. Se torre D8, cavalo. Não. Torre D7. Cavalo B5, cavalo toma. E está atacado aqui o peão de B7. E aí logo logo eu vou dobrar aqui na última fileira, hein? Torre B7, já estou dobrando aqui na sétima fileira. O rei controla a casa de C2 contra a entrada da torre de C8. E agora? Torre de B em D6, para avançar, preparando aqui um avanço. B6. Ele está com um peão de vantagem, mas eu estou com esse peão passado aí em B6. Torre B8 agora. Torre B8, talvez eu já tenha torre D5, torre B5. Eu acho que a chance dele agora é tentar disparar um desses peões. Fazer um H5, peão toma, criando ele mesmo o peão passado. Eu já estou ameaçando aqui um B7 agora. Vou fazer B7. B7 vai. Torre B8. Torre B6 ou torre D7? Eu vou fazer torre D7 porque me permite de novo dobrar as torres aqui na coluna e atacando o ponto F7. Estou ameaçando aqui um torre C7. Com a torre de 1 entrando em D7. Atacando aqui o ponto F7. Ou esse, né? Será que eu tenho esse? Olhando aqui esse peão perigoso aqui de A4. A ideia agora, torre de D em D7. Ele está defendendo o peão F7. Vou trazer o rei para o jogo. Rei ameaça, rei D3, né? Olhando aqui, cheque, rei D3. Vou oferecer empate porque meu tempo está péssimo. Tomo e empatou. Ok, vamos para a análise. Após a análise, a partida foi uma Caro-Kann, E4, C6, D4, D5, cavalo D2. A ideia é peão toma, cavalo toma E4. D toma E4, cavalo toma E4, cavalo F6, cavalo G5. O teórico aqui é cavalo G3, cavalo G5 tem uma ideia interessante. Após H6, após H6, cavalo de 5 em F3, quase sempre eles trazem o bispo para G4. Se o bispo viesse a F5, já teria bispo D3. Bispo G4 tem ideias bem bacanas com H3, e agora normalmente o pessoal faz bispo H5. E aí eu já tenho bispo D3 olhando a casa G6, ameaçando G4. Porque olha lá, se cavalo BD7, por exemplo, lance duvidoso, G4, bispo G6, agora bispo toma bispo, quebrando os peões aqui na aula do rei. Dama D3 já está pressionando lá, atacando o peão de G6, e as negras teriam que fazer, por exemplo, um horroroso rei F7 para defender esse peão de G6, ok? A ideia básica é essa. Então, repetindo rapidamente, após cavalo G5, H6, cavalo de 5 em F3, bispo G4, H3, com essas ideias que mostramos. Ele já fez o imediato, bispo toma F3. Eu coloquei aqui o sinal de duvidoso para esse lance, não entendi bem esse lance, já entrega de plano par de bispos, né? Cavalo toma F3, cavalo BD7, bispo F4.
a ideia de dama D2 e grande roque, e deslanchar aqui um ataque na ala do rei. Dama B6, atacando o peão de B2, bispo E2 simplesmente. Porque se dama toma B2, torre B1, dama toma A2, as brancas sacrificaram aí um peão, então com as peças praticamente todas desenvolvidas, né? Evidente que é mais fácil falar do que ganhar essa posição, mas a máquina confirma que essa posição é totalmente a vantagem grande para as brancas. Ok, cavalo D5 atacando meu bispo, que veio a D2, agora com um plano típico aqui de C4, C4 tirando o cavalo, e bispo C3 defendendo o B2 e atuando aí na diagonal negra. E6, C4, cavalo é de 5 em F6, bispo C3, bispo B4, dama C2, bispo toma C3 cheque, dama toma C3, roque. Aqui a máquina sugere o pequeno roque, ok? Eu gosto de fazer o grande roque em alas opostas, né? O pequeno roque e o grande roque, para facilitar o plano aqui de ataque. C5, G4, iniciando o ataque. C toma D4, cavalo toma D4, cavalo E4, ataca a dama, ataca o ponto F2. Se cavalo toma F2, ataca as duas torres. Por isso, dama E3, cavalo de C, D5, F3, para tirar esse cavalo incômodo daí. Cavalo G3, torre de H em G1, cavalo toma bispo, cavalo toma cavalo, torre de A em C8. Gera a coluna semi-aberta que contém o rei. Portanto, rei B1, cavalo A4. Eu estou jogando com um jogador bem mais forte, com bem mais rating, então não vou ficar entrando em posições excessivamente complicadas. Simplesmente troquei as damas, porque a torre já está na coluna aberta, né? Isso é uma vantagem estratégica. Após B3, A5, torre D6. Já ganhando esse tempo aqui em cima do cavalo, eu esperava que ele fizesse um torre C6, se lá de torre, por isso que ele não fez, porque ele viu que aqui ia ficar com esses peões partidos e quebrados aqui. Ele preferiu fazer o horroroso cavalo A8, após torre D6, o horroroso cavalo A8, e aí eu já controlei completamente a coluna D, cavalo C7, cavalo D4, lance duvidoso. O melhor aqui para as brancas teria sido torre B6, ao mesmo tempo que abre a coluna para a entrada da outra torre, já faz ele perder um tempo para defender o peão de B7 com torre B8, né? Torre D7, mais um ganho de tempo agora, dessa vez em cima do cavalo, que não pode sair daqui. Se ele fizer cavalo E8, por exemplo, cai o peão de B7. Aí faz o horroroso e passivo torre de F em C8, né? E aí cavalo C3. E olha aí o plano conforme a seta. Cavalo E4, cavalo D6, atacando a torre de C8, atacando o peão de B7. Esse aí é o plano que a máquina me mostrou na análise. Eu fiz aqui o apressado e errado cavalo D4, querendo colocar a peça em jogo, porém não da melhor maneira possível. Ele já teria torre de F em D8, simplificando bem a posição, e eliminando qualquer vantagem que as brancas teriam por controlar a coluna D. Então, torre de F em D8, cavalo E2, torre toma, igualdade na posição. Ele vai fazer um rei F8, um rei E7, expulsando a torre dessa posição. Ok, ele devolveu o favor fazendo G6, é um lance inócuo, torre D7, já preparando aí o futuro torre E7 e torre de 1 em D7, com pressão fortíssima aí na sétima fileira. E5, cavalo B5, cavalo toma, peão toma, atacado lá o peão de B7, ele fez B6, torre B7. E a melhor maneira eu percebo, que eu vejo em finais de torre, a melhor maneira de tentar sustentar uma posição talvez inferior é partir para o ataque. Não pode ficar tentar defender, até porque esse peão é impossível de ser defendido, né? Então parte para o ataque lá para atacar meus peões fracos. Uma regra que eu já aprendi ali em algum lugar é que nos finais de torre, a torre é excelente contra esses peões fracos. Peão de F3, peão de H3 está fraco, peão de B6 está fraco, esse peão está meio estranho aqui, esse peão de A5 vai cair com facilidade, então seguiu torre B6, torre F3. Se as brancas têm alguma vantagem aqui, é justamente esse peão passado. A torre de B em D6, abrindo caminho lá para o avanço do peão passado, torre H3, B6. Rei G7, a torre
peão B7. Olha que legal. Se ele já fizesse de imediato o torre B8, eu teria torre D8 para trocar as torres. E essa torre que foi catar os peõezinhos fracos lá, está meio fora do jogo. Por isso que ele não fez o imediato torre de F em B8. Ele fez o correto aqui, provavelmente mais correto, rei G7, né? E agora sim, após B7, ele fez torre B8, atacando o peão. E agora não tem mais a troca de torres na última fileira. Torre D7. Inicialmente eu fiquei na dúvida se eu fazia torre B6 ou torre D7. Evidentemente é melhor torre D7, porque permite agora, após a torre vir para E7 ou C7, dobrar as torres brancas na sétima fileira. Pressão fortíssima aí. E4, torre E7, já atacando o peão de G4 e permitindo a entrada da torre de D na casa D7, de D1 e D7. Torre F3 defende o ponto F7, torre de D em D7, E3. Rei é peça, rei joga, rei no final tem que ir para o centro do tabuleiro com rei C2, torre cheque, rei D3. Aqui eu tinha pouco tempo no relógio, então propus empate. Ele fez o erradíssimo, torre toma A2 e aceitou imediatamente o empate. Aqui a partida terminou por empate por acordo mútuo. A posição que é totalmente ganhadora para as brancas, porque torre de F toma F7, rei G8, torre G7 cheque, rei F8, torre de D em F7 cheque, rei E8, torre G8 cheque, rei toma F7, torre toma B8, E2, exclamação. Dá o cheque, sacrifica a torre, porque agora rei toma, e seguido da promoção do peão. Dama toma F8, B8, dama, cheque, rei E7 e dama G3 controlando a casa de promoção do peão. Vantagem decisiva para as brancas numa partida que terminou empatada por acordo mútuo. Valeu!